em Lucas 18, e vamos ler do 31 ao 34. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas no terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. O que é que você acha? Vão caçar o Temer? O que as pitonisas de plantão estão avisando? Normalmente eles fazem assim: olha, eu descobri que um líder do Brasil vai cair. E mesmo que caia por causa de um tropeção, de dizer, ó, não falei. Mas se você não gosta de política, gosta de outra coisa, eu lhe pergunto: quem vai ser o campeão paulista? Alguns dizem assim, um dos grandes. Um dos grandes. Quando nós comparamos essas profecias com a Bíblia, nós ficamos apavorados. Mas, tristemente, existem falsos profetas na igreja. E eu acredito que alguns de vocês, não muitos, estão dando ouvidos a falsos profetas que pregam sermões todos os dias na televisão. E chegam a dizer coisas como essa: Deus me profetizou que eu vou levantar hoje aqui de oferta 1 milhão. Deus falou comigo. E eu estou fazendo a profecia. Mas note que coisa impressionante. A morte e ressurreição de Cristo já estavam preditas desde Gênesis 3:15. Quando o texto bíblico me diz assim, que Satanás vai lhe ferir o calcanhar, mas que Cristo vai pisar na cabeça da serpente. E essa verdade é repetida nas Escrituras todas, ou toda. Né? Inclusive, Cristo fala 3 vezes sobre a morte e ressurreição dele. 3 vezes, essa é a última vez. Ele começa a falar disso quando ele vai para Jerusalém pela última vez. Lá ele vai ser morto. Ele fala isso em Lucas 9, 2 vezes, e aqui em Lucas 18, 1 vez. E o que é que a gente aprende aqui? Uma última profecia sobre a morte e ressurreição do Messias. Uma última profecia sobre a morte e ressurreição do Messias. E a primeira coisa que a gente vê é que a profecia que Cristo faz é bíblica. Ele diz assim: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Ele diz assim: vai se cumprir o quê? As Escrituras. Vão se cumprir os profetas. Os profetas ensinaram a verdade, e o que eles disseram vai ser assim. Acho que você não ignora esse fato, mas é bom lembrá-lo. Mateus escreve o seu evangelho para judeus. E o que mais se repete em Mateus é: está escrito, está escrito, está escrito. Tudo que Cristo faz, que está nas profecias, Mateus diz: está escrito. E quando você lê Lucas 24, o texto diz que Cristo se coloca ao lado dos discípulos deles que estão indo embora e abre a Escritura e fala da Escritura e do que dele está escrito em toda a Escritura.
E Cristo diz aos judeus assim: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Veja bem, uma coisa simples, uma coisa quase clara demais. Cristo olha para a Escritura e diz assim: olha, o que eu falo está na Bíblia. Nós cremos em profecia, sim. Nós temos profeta, sim. Eu sou profeta. Estou profetizando. Porque o profeta é aquele que abre a Escritura e a explica. O profeta é aquele que fala da vontade de Deus para o povo de Deus, para que o povo de Deus possa obedecer a Deus. E o crivo de toda a profecia é esta: a Escritura é uma prova, a Escritura diz isso, a Escritura ensina isso. A profecia de Cristo é bíblica, mas ela também é detalhada. Olha que coisa impressionante. Pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Pois se você lê aqui, não pensa às vezes. Pois será entregue aos gentios. Não foram os judeus que mataram Cristo? Por que gentios aqui? Você sabe da história. Os judeus eram governados nesse tempo por Roma. Havia um governador lá chamado Pilatos. E havia uma lei de Roma que nenhum povo sob o domínio de Roma podia matar ninguém sem o aval de Roma. Então Cristo diz assim: o Filho do Homem vai ser entregue aos gentios. Deus sabia o desenrolar toda a história e sabia quem seria o responsável, em última análise, por crucificar a Cristo. Ele diz: é um gentio, mas ele vai ser, pela ordem, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas no terceiro dia ressuscitará. Compensa que você abra comigo a sua Bíblia no Salmo 22. Abra comigo. Veja que coisa impressionante. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo a ti, não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Eu não vou ler o salmo todo, mas veja bem que coisa impressionante. Esse salmo foi composto por quem? Davi. Sabe quantos anos antes de Cristo? 850, 900 anos antes de Cristo. E ele já tem duas coisas. O que Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? E confiou nele, que ele venha a livrá-lo. Você sabe, eu não vou abrir o livro de Isaías 53, que narra com detalhes a crucificação de Cristo 750 anos antes dele vir ao mundo. Então Cristo entra em detalhes que os profetas narraram, que os profetas profetizaram. E ele entra em vários detalhes. Ele cita aqui Isaías, cita Zacarias, cita Daniel, para nos dizer simplesmente isso. Os profetas falaram de mim e falaram detalhadamente, não disseram assim: um dia vai vir alguém que vai morrer. Não diz simplesmente o seguinte: Deus vai mandar alguém um dia.
Ele vai morrer, mas entram em detalhes pequenos. E séculos depois, Cristo vindo ao mundo, fala sobre a sua morte e ressurreição e dá detalhes. Diz, inclusive, que ao terceiro dia ressuscitará. Veja que coisa impressionante. Veja que coisa linda. Veja que coisa ensinadora. Veja como Deus é gracioso para conosco. Mas ainda há uma última coisa aqui que é extraordinária. É muito triste. O texto diz assim: eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era desencoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. A profecia é bíblica, detalhada, mas é descrita. Não creem nela. E quando você lê os evangelhos, você fica impressionado. Mais de uma vez está escrito assim: os discípulos não creram nele. E quando você chega na ressurreição, então é impressionante. Maria volta e diz aos discípulos: olha, ele está vivo. E não creem nela, correm ao sepulcro para confirmarem. E um entra e vê Cristo e volta, o outro diz a Bíblia que não crê. Tomé chega a dizer assim: se eu não colocar o dedo nas suas feridas, eu não vou crer. Mas o texto diz que isso aconteceu, que era plano de Deus. Esse binômio traz consigo um mistério, por isso que eu chamei de extraordinário. O texto diz assim: era-lhes encoberto. Eles não creram, mas Deus também teve participação nisso. Deus não quis que eles compreendessem tudo naquele tempo. Não era a hora própria ainda. Estava chegando a hora. Eu olho para você aqui, meu irmão, e me pergunto: será que nós somos parecidos com os discípulos? Abra para mim em João 14, 10, 14. João 10, 14. Veja a contradição. Aliás, 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ora, Cristo foi morto pelos gentios, ou ele se entregou para morrer? E não quer dizer que eu compreenda todas as implicações disso, mas eu sei de uma coisa: as duas coisas são verdade. É o decreto divino e a responsabilidade humana. É o que Deus determinou e o que o homem fez. É o que Deus queria que fosse feito e quem fez. As duas coisas aos nossos olhos são antagônicas, mas a nossa lógica não é a lógica de Deus. Mas há mais uma coisa aqui na Escritura. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou ler os versos 23 e 24. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela.
Então note aonde começa isso. Quem que entregou Cristo para a morte? Deus. Quem que se entregou à morte? Cristo. Quem matou a Cristo? Os judeus, conjuminados com o Império Romano. Isso tudo é verdade sim. Agora o impressionante é Cristo caminhando para Jerusalém, subindo para Jerusalém, chamar os seus discípulos à parte e lhes dizer: olha, vai acontecer isso comigo. E dá detalhes, dá dicas importantíssimas. Mas eles não creem. Você já prestou atenção nos magos, nas pitonisas de plantão no final do ano? Este ano vai morrer um grande líder mundial. Este ano a inflação vai subir. Este ano os Estados Unidos vai atacar a Síria, ou o Oriente Médio, vai defender o Oriente Médio. Este ano, quando você lê a profecia de Cristo, você fica impressionado. Ele entra em detalhes que não existem em lugar nenhum na experiência humana. Coisa inédita, nunca vista. Mas Cristo baixa detalhes e diz: isso vai acontecer comigo. E talvez você esteja olhando para mim e me dizendo assim: reverendo, sinceramente, eu nem entendo bem o seu sermão. Segundo, não sei o que ele tem a ver comigo. Será que ele tem? A primeira coisa que ele tem a ver comigo é o seguinte: você crê nos profetas modernos, querido? Cuidado. Há muitos falsos profetas rondando a nossa área. Nós muitas vezes temos dado mais ouvidos a eles do que a palavra de Deus. Eu tenho visto gente arruinada por causa de falsas profecias. O seu pastor levanta-se aqui todo domingo em nome do Senhor e profetiza a vontade de Deus para a sua vida, segundo a Escritura. Mas eu sei que muitas vezes você não leva tanto o seu pastor a sério, como leva os profetas que rondam por aí. Outra coisa impressionante nesse texto para mim é o valor que Jesus dá à Bíblia. Jesus conhecia a Escritura e ele profetiza e diz assim: como falaram os profetas, vai acontecer. E cita vários deles. E aí eu me pego e pergunto aos irmãos: onde está a sua Bíblia? Há quanto tempo você não lê a sua Bíblia? Você conhece pelo menos os nomes da Bíblia de cor? Sabe achar na sua Bíblia? Eu digo isso porque nem isso muita gente sabe. Mas pior do que isso, você tem obedecido à Bíblia? Por exemplo, a Bíblia diz assim: sede santos, eu sou santo. Você tem procurado ser santo? No seu namoro, no seu negócio, na sua escola, no seu trabalho, no seu casamento, no pagamento das suas contas, no seu palavreado? Tem?
A Bíblia ensina que eu preciso dar o dízimo. Eu tenho dado o meu dízimo. Eu tenho consagrado a Deus 10% do meu salário. A Bíblia diz que eu tenho dons e que eu tenho que servir a Deus com os meus dons. Eu tenho feito isso. A Bíblia diz que eu preciso orar a Deus. Eu tenho orado. A Bíblia diz que eu preciso evangelizar. Eu tenho feito. Mas note bem que coisa impressionante. Mais uma coisa. Jesus está tão ligado à vontade de Deus, e é difícil para ele a ponto que ele vai dizer a Deus na hora: se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ele enfrenta a vontade do Pai, correspondendo à vontade de Deus. Ele cumpre o que Deus quer para a sua vida. Ele sabe que vai ser duro. Ele diz: olha, vai acontecer isso. Como Jonas fez, Cristo não faz. Deus disse a Jonas: vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Jesus tem que ir para Jerusalém e ele caminha calmamente, mas serenemente. Caminha conscientemente, mas não caminha só para Jerusalém, não. Caminha para a cruz, mas caminha também para a ressurreição dos mortos. Mas o que eu fico mais impressionado aqui, me abençoa muito, o Fernandão vai gostar disso, é que a nossa salvação é planejada e executada nos seus mínimos detalhes. Desde a eternidade, Deus já sabia que Cristo seria entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, açoitado e tirar-lhe a vida. Mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Ele comunica isso a seu filho, e o filho diz: eu assumo isso, pai, eu vou sofrer isso tudo. E não deixa o planejamento de Deus engavetado. Ele diz aos seus discípulos: está chegando a minha hora. Ele várias vezes diz assim: não é minha hora, não é minha hora, não é minha hora, não é minha hora. E quando a hora chega, ele diz: vamos para Jerusalém. Vamos cumprir o plano do Pai. E sabe o que isso deve produzir em nós, irmãos? Gratidão. Se você não compreendeu isso, você não sabe o que é cultuar a Deus. Não sabe. Mais de um irmão que orou aqui hoje disse uma coisa: Deus, eu te agradeço pela obra de Jesus em nosso favor. Culto é isso. Culto é a expressão do nosso amor por Deus, a nossa resposta de amor a um Deus que nos amou e nos escolheu para amá-lo. Sinceramente, encerrando, eu oro a Deus, irmão, oro a Deus, para que nós todos tenhamos consciência disso, que estamos na presença de Deus, que nos salvou mediante Cristo, mas Deus o ressuscitou dos mortos, para que vivamos vida nova em Cristo também, no nosso dia a dia.